Beleza, pessoal? Hoje eu venho aqui comentar sobre o que está acontecendo na Ucrânia, né? Entre a Ucrânia e a Rússia, né? E trazer um pouco da minha visão de mundo, né? Para que alguns possam aprender, né? Adquirir informação, né? Muitos não se interessam por tais questões. E eu decidi comentar, pois é uma situação que, como o meu canal é relacionado a armas de fogo, né, que é um fator principal em situações como essa, eu venho trazer para vocês o que nós podemos trazer de aprendizado com a Ucrânia. Né? Então, você vê que na antiga União Soviética, a Rússia pediu que o país entregasse as suas ogivas nucleares, né, 1.200 ogivas nucleares, e se desarmasse na promessa de que nunca atacariam. Né? Então hoje você vê que as pessoas que querem desarmar uma população, por algum motivo elas têm, né? Não é em vão. Você vê hoje o Vladimir Putin atacando a Ucrânia, que está desarmado. E o interessante de a gente observar é que o país, né, ucraniano, ele é por si só desarmamentista, né? E devido ao conflito foram distribuídos 15 mil fuzis Kalashnikovs para a população, né? O parlamento aprovou em caráter de urgência o porte de arma para civis, né? Quando é do interesse deles, a coisa funciona. No meu ver, o que acontece numa situação dessa? No ato de desespero, o presidente e os parlamentares, para defender o país, decidiram armar os civis, né? Mas só que acontece o seguinte: você arma uma pessoa que não está habilitada, ela não tem convivência com a arma de fogo, então dificilmente ela vai usar aquela arma com perícia. Então isso ocorreu um pouco tarde demais, né? Creio eu que se a população tivesse familiaridade com a arma de fogo, né, a situação do país seria diferente, e se eles não tivessem entregado as suas ogivas nucleares, talvez hoje eles não estariam sob ataque russo. Então, o que eu quero dizer para vocês? Muitas pessoas, né, desacreditam que situações como essa podem acontecer. Muitas pessoas acreditam que situações de guerra são coisas do passado, são coisas que estão nos livros, né? Mas só que situações como esta e como todas as outras, né, a grande maioria das disputas, né, as guerras que são travadas são por questões de território, né? A Segunda Guerra Mundial foi por questão de território. Então essa também são por questões de território. Então eu venho basear nessa questão de território para poder dar uma explicação para esse vídeo, né? Eu peço a vocês que tenham um pouco de paciência. O vídeo pode ser que fique longo, mas no final do vídeo talvez a mente expanda para novos horizontes, né? Algumas pessoas podem até já ter ciência do que eu estou falando. Então o Brasil ele corre grave risco de acontecer uma situação parecida com o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, né? O motivo é o seguinte: a população mundial ela vem crescendo e vem crescendo drasticamente. Então, nos últimos 150 anos, de 1850 a 2000, a população mundial quadruplicou. E o que acontece? Ela saiu de 1,2 bi para 6,4 bi, isso em 150 anos. Esse aumento populacional se teve graças aos avanços na medicina,
a descoberta de novas vacinas, né? A vacinação popular, mundial, desculpa, a industrialização, a vida ficou mais fácil, ou seja, as pessoas tiveram uma longevidade maior, né? E o que acontece? Território é poder, né? Porque você precisa de espaço para poder cultivar e alimentar uma população, né? O Brasil hoje ele é um dos poucos países do mundo que tem mata preservada. Nós temos reserva de água, nós temos reserva de matas. Então, o que acontece? Foi feita uma pesquisa que no ano de 2050 nós teremos uma população mundial de 9,4 bilhões de pessoas no planeta, né? E essas pessoas elas necessitam de água para beber, né? Se nós levarmos em comparação, né? A média por brasileiro de litros de água consumido por dia é em torno de 200 litros, né? Eu fiz a conta aqui em casa, para cada um de nós aqui da minha casa é uma faixa de 66 litros, né? Mas a média nacional dos brasileiros é de 200 litros, né, de água. Nós temos um déficit, né, de água, já é uma situação real, já acontece, de 160 bilhões de metros cúbicos de água que falta para alimentar uma pessoa, né? E a água ela é necessária para tudo, não só para a vida humana, para a vida animal, né? Para o cultivo, né? Então estima-se que para se produzir 1 tonelada de grão, né, nós necessitamos de 1.000 litros de água, né? Então, o que acontece? O Brasil ele tem um vasto território. Grande parte desse território não está ocupado. Nós temos gráficos demográficos, né, de densidade populacional que mostram que as pessoas se concentram mais na região Nordeste, Sudeste, Sul, né? Então, as outras regiões são destinadas ao plantio ou à reserva florestal, que no caso é a nossa Amazônia. Então, o que acontece? Nós, brasileiros, precisamos tomar muito cuidado na questão de invasões futuras. Por quê? Nós achamos que essa situação não irá acontecer, né? Mas nós já vivemos um déficit mundial de água. Segundo a ONU, estima-se que nós em 2050 teremos um déficit de 970 bilhões na verdade, de metros cúbicos de água. Em 2050 nós teremos que fazer um racionamento de 20 litros de água por indivíduo, né? Só que isso seria se a nossa população mundial fosse igual, mas não é. Existe a desigualdade econômica. Então, se nós pegamos, levarmos em comparação que nós gastamos 1.000 litros de água para produzir 1 tonelada de grão, né? Então você pega aí a média, por exemplo, de um indiano, né, que consome em média 200 quilos de grãos por ano, cada um. E você pega a média de um americano que consome de grãos anual 800 quilos, você já vê uma desproporção, né? Então, existem regiões na África aonde as pessoas passam um ano com 40 quilos de grão, ou seja, é a coisa que uma pessoa consome no mês. Alguns indivíduos do mundo já têm essa racionalidade. E essa crise hídrica, ela já é presente na nossa vida. Nós já temos as nossas contas de água elevadíssima e de luz elevadas também por causa disso. Nós já pagamos a bandeira, né, de escassez hídrica justamente por causa disso. Por quê? Com o aumento populacional,
nos grandes polos das cidades e também no mundo, né, de forma geral, o planeta não consegue fazer o ciclo necessário para a renovação da água. Ainda mais você tendo que destinar grande parte dessa água para o cultivo, a agricultura, né? Você tem, por exemplo, o gado, um boi por dia, ele come em faixa de 800, bebe de água por dia 800 litros d'água, e isso no alimento e bebendo a água normalmente. Ou seja, nós temos um gasto gigantesco que não é uma fonte inesgotável, ela não é infinita, né? Ela acaba. Então, segundo o nosso aumento populacional, o aumento populacional, a pesquisa foi feita em 2003 e mostrava que no ano 2050 haveria 9,4 bilhões de pessoas no planeta. Só que 9 anos depois, que é hoje, né, 2022, isso mostra que nós temos hoje no planeta 7,8 bi, né, de pessoas no planeta. Creio eu que esses dados que a ONU passou vai estar muito além. Então não vai ter 9, vai ter 11, 12 quando chegarmos no ano de 2050. E isso deve-se ao grande número de pessoas que vivem no planeta, né? Então, o Brasil ainda não usou as suas reservas de mata. Estima-se que para que possamos alimentar, isso é um dado mundial, né? O planeta ele tem 26% de mata florestada, né? De floresta. E estima-se que para que em 2050 alimentemos esse grande número de pessoas, nós teremos que desmatar 19,76% dessas matas. Ainda assim não será o suficiente para poder alimentar toda a população mundial. Pelos fatores econômicos, nós já sabemos que as classes menos favorecidas terão dificuldade. Hoje já tem fome pelo mundo e isso vai se agravar. Nós vamos chegar no ano de 2050 tendo que racionar, se formos iguais, né, 20 litros de água por dia para cada indivíduo. Então, e o que acontece? Muito dessa água ela é usada na agricultura e as indústrias, que correspondem a 8% do planeta, né, a poluição dessa água corresponde a 8%, ela joga produtos químicos na água que a água fica improdutiva. E nós às vezes temos catástrofes que acontecem de vez em quando, por exemplo, o desastre de Mariana, que o Rio Doce, que as margens tem lugar que tem 5, 6 quilômetros de extensão de ponta a ponta, de um lado, de uma margem à outra, e é uma água que não serve para consumo humano pelos próximos 250 anos. Então, o que eu quero dizer com isso? O Brasil hoje, ele tem um acordo com os países, né, em que nós mandamos alimentos para o mundo. Nós somos responsáveis por alimentar 10% da população mundial, em torno de 800 milhões de pessoas. Por enquanto, nós temos condição de manter a alimentação do povo e mandar alimento para fora do país. Mas vai chegar num certo momento que isso não será possível. A França, por exemplo, ela não tem nada de reserva. Todo o seu território está dominado pelo cultivo para alimentar o seu próprio povo, e ela ainda tem que importar matérias, grãos de outros países. Então é por isso que acontecem os fatos de guerra, como que está acontecendo na Ucrânia e na Rússia. A Rússia tem uma reserva de mata que ela poderia usar para o cultivo, né? Mas só que essa reserva de mata que ela tem fica na região superior do país,
aonde você tem um clima severo de baixas temperaturas. Então, tem a mata, tem a água, mas não tem como ter o plantio. Então, o que eu quero dizer para nós brasileiros, né? Que nossas terras estão ameaçadas. Primeiro porque o brasileiro não tem o senso de patriotismo. Muitos não sabem nem o que isso significa, né? Nós somos levados, né, a dizer assim, a grosso modo, como gado pelo político que faz o que quer, né? Nós somos desarmados não para o nosso bem, não para o nosso bem, mas sim para um controle social, né? Mas só que os nossos políticos, como são burros, né? São eleitos cidadãos como Tiririca, pior que tá, não fica, que seguem uma onda do politicamente correto e acha que o seu ideal sobrepõe o da nação, porque a vontade popular não é respeitada pelos nossos políticos. Eles impõem regras, nós colocamos eles lá para fazer o bem para o país, não para criar restrições e burocracia para a população. Então, o que eu quero dizer? O Brasil ele está extremamente atrasado no que se refere a poder bélico. Nosso exército está na nona posição, né? Então, hoje nós temos países que são aliados, né? São aliados nossos brasileiros, mas por interesse. E este interesse pode acabar a qualquer momento. A partir do momento que eles tiveram uma crise e precisar de território, nós temos um território gigantesco. O Brasil não tem condição de defender esse território, né? A população não tem condição, porque hoje as pessoas são assaltadas com um pedaço de pau, com a fita isolante em volta, e acha que é uma arma, entrega tudo que tem, né? Isso são casos civis, né? Não estou falando de guerra, né? Então, os nossos políticos, como são atrelados a ideologias de esquerda, né? E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque nós temos vizinhos nossos aqui, Venezuela, Cuba, né? Agora a Argentina, que são países desarmamentistas e sobre uma mesma ideologia. São países que têm união com Rússia, têm uma união com China, têm uma união com a Coreia Democrática, né? República Democrática da Coreia do Norte, se não me engano. Então são pessoas que no passado já estiveram muito atreladas às suas ideologias. Por exemplo, a Rússia financiou treinamento de cubanos na China, ou seja, são todos do mesmo barco. E a Rússia financiou esses cubanos para implantar um terrorismo aqui no Brasil para tentar tomar o poder. Isso já aconteceu no passado. Nós não podemos nos embasar em teorias da paz, da democracia, do diálogo, que isso não funciona. É a mesma coisa de eu chegar e falar assim para o ladrão que está dentro da minha casa, armado, que quer levar o meu bem, falar para ele: meu amigo, não faz isso não, vamos conversar. Não é assim, não adianta. Quando o cara coloca uma coisa na cabeça, ele não tira, ele vai fazer. Né? Eu não vou entrar nem nas questões psicológicas de pessoas que têm necessidade de fazer tais atrocidades. Né? Então, o que eu queria falar é isso. Nós temos que escolher políticos que estão atrelados aos interesses nacionais e não nos próprios interesses ideológicos. Né? Hoje existe muita ideologia na política, coisas que não nos interessam no momento. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu quero dizer uma coisa. Por exemplo, vamos supor que o Brasil fosse uma casa. Né? O primeiro de tudo que eu vou me preocupar nessa casa, na hora de fazer, é a fundação, a estrutura, a laje, você entendeu? A pintura, você estar morando, pagar a documentação,
para depois eu partir para as questões ideológicas. O que são essas ideológicas? Eu plantar uma planta ali no meu jardim, botar um LED, né, iluminando na sanca, e são questões que não são, pode ser feita, mas não são questões fundamentais. Hoje no Brasil nós temos problemas com saneamento básico, nós temos problemas com insegurança, nós temos apenas 8% dos homicídios do Brasil são se encontram ocupados, os outros restantes não se acham ocupados. Por quê? O político, nós não elegemos ele para criar restrições contra ele, contra a população. Mas o que acontece? Eles tiram o efetivo policial para poder multar o indivíduo, porque a placa do carro está assim, porque o farol está queimado, enquanto a questão da segurança não é investido. Então, tem outras coisas, outros fatores mais importantes que vêm à frente. Por exemplo, o Brasil, do país que tem tamanho de território nacional, não tem uma ogiva nuclear para se defender. Porque as pessoas pensam que você vai construir uma arma e vai sair atacando os outros. Isso aí é terrorista, é bandido. Quando você tem um instrumento e é para sua defesa, isso gera um fator de inibição psicológica. Então nós temos um exemplo claro disso, que é a questão Trump e Kim Jong-un, né? Porque o seu avô começou um programa de criação de ogivas nucleares. Os dois países se ameaçaram, mas nenhum dos dois entraram em conflito pelo fato de que, se soubesse que qualquer um dos dois que iniciasse uma guerra ali, seria problemático para ambos os lados. Então, ou seja, poder de inibição psicológica. O Brasil não tem isso. Nós temos temos tropas defasadas. Não estou falando que o nosso exército é ruim, porque nós temos militares exemplares, inteligentes, mas isso não se estende, né? E o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a população ela foi enganada na questão desarmamentista, né? Que foi implantada pelos partidos de esquerda no objetivo de ter o controle social da população. E, inclusive, até nessa questão da escassez hídrica, que nós vamos viver ela daqui a 28 anos, fica fácil para o governo defender seus interesses, sabendo que a população está seca de fome e eles vão destinar a água para aqueles mais favorecidos, né? Então, e tem uma outra coisa também, eu lembrei que a população ela migrou para os grandes polos, voltando na questão da água. Em 1940, 87% das pessoas viviam no campo, nas propriedades rurais, e 13% vivia nas cidades. Só que o homem do campo tinha alimento à vontade, né? Qualquer tipo de coisa tinha lá na roça para ele comer. Só que a questão financeira, seus produtos não tinham valor, pois tinha muita concorrência. 87% da população vivendo no campo. Então, esse pessoal, em busca do comércio, né, do consumismo e tudo mais, do capitalismo, começou a migrar para as cidades, né? Então, já no ano de 1960, nós tínhamos praticamente meio a meio, que 52% das pessoas viviam no meio rural e 48% da população vivia nas cidades. Em 2000, a situação já se inverteu completamente. 85% dos brasileiros vivem hoje na cidade e 15% nas propriedades, né?
Com isso, faz com que os produtos agrícolas cresçam, porque são poucas pessoas produzindo para muitas. Lembrando que essa produção é necessário água, né? E outra questão, né, voltando ao tema da escassez hídrica, esse grande número de pessoas que tem na cidade faz com que seja construído novas ruas, prédios, né? Então você vai impermeabilizando o solo, por assim dizer, né? A água bate e não adentra no solo para o nosso lençol freático se reabastecer novamente. Então ela rapidamente corre para os leitos do rio, né? E isso acontece no campo também, que para alimentar essa quantidade de pessoas, por exemplo, são 38% do campo, são 38%, 26% de pastagem, né? 26% de pastagem que é para o gado, né? E são 38% na agricultura. Dessa agricultura, 38% é o total, né? E 12% que você tira da agricultura para alimentar o gado, que vai nos alimentar. Então, ou seja, de novo a questão da água. O grão que é produzido no campo, ele contém água, né, umidade, e você gasta 1.000 litros para cada tonelada produzida. Para alimentar esse gado é necessário a pastagem também, né? Com isso é comum que a grande maioria das pastagens do Brasil hoje há o desmatamento da mata e o plantio da braquiária. A braquiária é uma planta que não absorve a água para o solo, ela escorre e vai direto para o leito do rio, né? Então faz com que a água chegue muito mais rápido aos oceanos, não respeitando o ciclo que ela tinha de renovação para alimentar essa quantidade de pessoas, né? A beber a água. Então, e tem a questão de exportação também, que retira a água do nosso país e leva para outros países, porque os grãos que são levados a toneladas e toneladas de grão têm umidade. Essa umidade vai para, vamos supor, a Arábia Saudita, né? Você vai para lá, as pessoas consomem esse grão lá, só que a água que está lá, ela não retorna para cá, pelas questões de ventos, eu não vou entrar nessa questão. Mas o que eu quero dizer para vocês, brasileiros, segundo dados científicos da ONU, em 2050 nós teremos uma grande crise hídrica e, consequentemente, faltas de alimento. Serão racionados 20 litros de água por dia para cada indivíduo no mundo. Então, nós temos países super armados, potências mundiais super armados, aonde é claro e nítido a vontade de invadir o país. Nós temos sempre países de fora falando sobre a nossa Amazônia, porque é uma área que pode ser desmatada para o cultivo da agricultura, né? Diferente de outras matas como nós temos no Canadá, temos na Rússia, que são áreas de gelo, que não é propício ao plantio de nada, né? Então, tem essa questão e tem a questão da desertificação. O que é isso? São áreas onde os agropecuários têm os seus cultivos de soja, de milho, seja lá o que for, eles inserem muitos produtos químicos na terra. Isso faz com que a terra, esses produtos químicos matem os micro-organismos dessa terra e futuramente ela não produz mais nada. Então há o abandono daquelas terras e a derrubada de mais matas para novos cultivos. Nós temos o exemplo claro, a Emater tem ciência disso, todas as informações que eu estou falando, ela pode ser pesquisada, né? A Emater admite isso. Nós temos no estado de São Paulo, que era um dos maiores produtores de café do Brasil, mas graças a esse detrimento da terra não se cultiva mais, porque não nasce, você coloca, aí hoje cultiva outras coisas que
não serve para consumo humano. Ou, por exemplo, eucalipto, que é outra coisa que acaba com a terra. Então, o que eu quero falar para vocês? Eu quero alertá-los que nós teremos uma guerra no Brasil. Países virão aqui para tentar nos roubar nossos territórios, nossas reservas, e isso não demora. Eu estou gravando esse vídeo até para que isso seja registrado, né? Para quando chegar a hora eu possa falar, tá vendo? Eu falei. Então, nós devemos estar cada dia mais preparados para essa situação. Então, como eu defendo a questão armamentista, eu digo para você, arme-se, arme a sua família, treine a sua família, porque em 2050 muitas pessoas irão praticar o canibalismo. Eu não estou ficando doido, não. Isso é a realidade. Os governos não dizem isso para não causar um caos populacional. Mas em 2050 muitas pessoas, por falta de alimento, optarão pelo canibalismo. E aquelas pessoas que são isentas, que dizem que a arma é prejudicial, elas serão as mais prejudicadas. Então, treine a sua família, adquira sua arma de fogo, porque nós iremos precisar dos senhores, né? Nosso exército hoje são 380 mil soldados, né? Na ativa e na reserva. E se nós brasileiros tivermos ciência disso, buscarmos leis que nos dê o direito de nos defender, inclusive de questões pessoais como um assalto, um estupro, né? Não questões nacionais, né? Nós iremos ajudar em muito as nossas forças a proteger os nossos territórios, que serão atacados brevemente. Escreva o que eu estou te falando. Então, eu queria encerrar esse vídeo deixando uma questão. Vocês podem comentar aí nos comentários, né? Deixar seus comentários aí. Eu queria que vocês me respondessem. Caso você fosse presidente, qual atitude você tomaria para atrasar essa questão hídrica, né? Outra pergunta: se você fosse prefeito da sua cidade, o que você poderia para atrasar essa questão, né? Porque vai chegar o momento. Nós podemos adiar, né, para 5 ou 10 anos a mais, mas não temos como evitar, porque as pessoas procriam e nós não podemos falar em genocídio em massa para resolver essa situação, apesar de que os governos usam desse meio para poder fazer uma redução populacional através de homossexualismo, através de abortos, através de doenças criadas em laboratório, através de guerras. Isso são para manter um controle populacional, porque a nossa espécie não tem predador. Então, líderes têm essas decisões difíceis a ser tomadas. Então, eu quero que me responda isso. Se você fosse presidente do seu país, o que você faria para retardar esse problema futuro? Se você fosse presidente, prefeito da sua cidade, o que você faria, né? Aí outra questão também, se você trabalhasse numa companhia de água e você recebesse uma ordem do seu chefe falando que para cortar a água de uma casa que consumiu mais de 20 litros de água, cortar a água de menos a casa do prefeito e do vereador, o que você faria, né? Essa é uma outra questão que eu quero que vocês comentem aí. No mais, e o que você acharia, né? Outra questão, o que você acharia se essas medidas de racionamento fossem aplicadas à sua casa, né? Essa é outra questão. E o que você pode fazer como cidadão para evitar isso, né? Eu vou te falar o meu ponto de vista, o que eu faria, né? Eu iria poluir menos os rios, né? Desmatar menos, construir
contenção de água se eu tivesse em alguma propriedade, caixas secas, curvas de níveis em propriedade para retenção da água no solo. Na minha casa, usariam uma forma de coletar água da chuva. Existe reservatório hoje de até 5.000 litros de água, que você pode fazer a coleta da água da chuva, usar para lavar uma garagem, lavar um carro, lavar uma roupa, né, dar uma descarga. Então são métodos que nós podemos fazer para retardar essa crise hídrica, né? E mais o que eu ia falar? Então, o vídeo é esse. Se vocês gostaram, deixa o like aí, né? Para que o YouTube entenda que tem relevância e compartilhe para mais pessoas, né? Compartilhe também se você quiser, se você gostou, dá essa força e comenta aí o que vocês acham do que eu estou falando. Se eu estou doido, se eu estou falando dentro dos parâmetros, né? Da realidade. E se vocês quiserem, vocês podem pesquisar por conta própria tudo que eu estou falando. Não sou eu quem digo, né? É a ciência. E matemática eu não sou muito de discordar de matemática, porque 1 mais 1 é 2, então é conta exata. Então deixa seu like, fique com Deus e até a próxima, né? Até o próximo vídeo. Esse vídeo ficou muito longo, mas é um assunto sério. Gostaria de passar o meu ponto de vista para vocês. Um abraço aí e fique com Deus.